Hey, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira e hoje a gente vai falar sobre Marcados, o livro do Caio Rossan. Gente, o Caio Rossan fez algo que eu achei genial, sensacional. Assim, puro marketing, ele entrou em contato com vários autores, ele mostrou um pouco da história dele e conversou se as pessoas gostariam de ler o livro dele e fazer uma espécie de permuta, no sentido de, olha, você vai comentar aí o que você achou do meu livro, e eu achei isso simplesmente fantástico. Eu, como escritor também, que pretendo um dia ir lançar os meus livros, falei, gente, ele foi muito genial. Achei vários canais aqui no YouTube em que ele fez essa troca, foi muito legal. Acho que foi uma forma aí de disseminar o trabalho dele pelo Brasil afora, já que é muito difícil, né, ser escritor aqui no Brasil, é extremamente complicado. Mas o que eu mais achei legal de fato é que, assim, desde a sinopse, quando eu recebi, eu falei, cara, eu sinceramente recusaria se fosse algo que eu não gostasse. Mas eu achei mega interessante, até porque aqui atrás faz referências a três filmes, né? A séries, na verdade, da cultura pop aí que são fantásticos: Pânico, Elite e Euphoria. Tipo, é um livro que mistura esses três tipos de série que a gente adora. Então, contando aqui um pouquinho da história, nós temos a personagem Kalila. Ela recebeu aí uma herança junto com a sua mãe, a Cora. Elas estão mudando para Alto Cedro, que é uma cidade aqui fictícia, e o amigo dela, o Augusto, né, amigo da mãe dela, da Cora, está fazendo a mudança. Então ela tá ali no começo conversando com ele, você começa a sentir algumas coisas meio sinistras e macabras logo ali no começo. Por exemplo, dentro da casa tinha alguns mistérios. Ela vai fuçar no celular da mãe dela, ela descobre fotos de uma pessoa morta, inclusive que foi morta no quarto dela. De repente as coisas na cidade começam a ter uma matança assim, tipo, desesperada. As pessoas começam a morrer do nada, no meio do cemitério, no meio, sei lá, de uma festa. Pessoas começam a morrer, né? Então, a serem mortas, né? Então, é uma série de fato, é um livro de fato que ele te traz esse caráter de série do pânico, porque pessoas vão morrendo ao longo do livro. E eu não vou mais dar spoiler, mas eu acho que, assim, essa é a ideia geral da história, que eu posso resumir sem dar muito plot, porque, assim, essa história, o que ela mais tem é plot twist atrás de plot twist. É tipo, a cada dois, três capítulos tem um plot twist, uma reviravolta, um acontecimento bafônico que te faz ler simplesmente marcados aí em dois, três dias, tá? Eu não, talvez não tenha terminado, um pouco menos por causa do carnaval, e aí eu tive que trabalhos, enfim, coisas pra fazer, viagem e tudo mais, mas talvez tivesse até terminado antes. Bom, começando então pelo livro, é um livro super bem feitinho, pelo menos essa versão. Já vi alguns youtubers que têm algumas outras versões. A capa, tudo bem feito, assim, a textura da capa é maravilhosa. Aqui nós temos o QR Code tanto da playlist internacional quanto nacional. Eu acho que vocês vão amar. Falamos aqui um pouco do anti-aquário, né, que tem aqui na casa do personagem principal e que fica meio que de herança ali para a personagem Kalila. Temos aqui então o ponto de vista dela, de alguns outros personagens também ao longo do livro, tá? Então deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Acho difícil, porque normalmente a maioria passa na Kalila, mas ó, tive sorte e peguei aqui da Soraya, por exemplo, que são aí os amigos da Kalila, personagem principal, que ela vai pra essa nova cidade. Super me identifiquei logo de começo, porque eu fui uma criança que me mudei quase 9 vezes de cidade, então vocês conseguem imaginar que eu tava sentindo ali toda a vibe de mudança, cidade nova, amigos novos. E aí já me identifiquei logo de cara com a Kalila, com as dificuldades em fazer amigos. Bom, eu acho que a história, assim, ela é muito legal, não tem o que falar. Eu acho que tudo que eu precisava pontuar com o autor, eu já falei pra ele, falei, cara, tem algumas coisas, e aqui eu trago pra vocês também, que tem muitos personagens. Você entende porque tem muitos personagens quando você lê o livro inteiro, né? Porque, assim, vão avançando algumas questões como é que é, né? De vingança, mas também de, ao mesmo tempo, suspeita, né? Acho que essa era a palavra que me faltava. Então todos eles em algum momento se tornam um pouquinho suspeitos. Então isso é muito legal quando tem muitos personagens, porque você foca em um, vai para outro e tal. E eu acho isso bem bacana. Então a Kalila vai introduzindo os amigos. E aí o que eu senti muita dificuldade são muitos personagens. Eu senti que a primeira leva, que eram os amigos da cidade antiga, eu já tava anotando num papelzinho, não sei nem onde tá, tava por aqui. Eu comecei a anotar a personalidade de cada um. Tem o Pablo, tem a fulana, tem a Beltrana. Eu fui anotando cada um, aí eu descobri que esses amigos não eram nada pra história, sabe? Então, perdi um tempo ali tentando qualificar os amigos iniciais ali
da Kalila. Foi legal pra introdução da história e tudo mais, mas depois vieram efetivamente os personagens principais do livro, que é o Fred, o Caetano, a Carol, a Glenn, da antigo Glauber, né? Teve a transformação, o Rock, enfim, vários personagens, o Danilo. E aí a gente precisa entender cada um deles. A história se tornou, pra mim, muito melhor a partir do momento em que eu reclamei isso pro Caio, o autor, e ele me trouxe a fotografia de cada um dos personagens. O que eu já vi em alguns canais, que alguns autores aí em e-book, em uma outra versão do livro, que inclusive é uma capa diferente dessa, tem as fotos dos personagens. Então facilita absurdamente a história, absurdamente imaginar quem é cada qual personagem. Eu talvez tivesse dado 5 estrelas no livro se eu tivesse recebido essa versão. Não que eu esteja reclamando, o cavalo dado não se repara os dentes, né, gente? Até porque o livro é muito legal. Mas o fato dele ter me mostrado depois as imagens facilitou absurdamente a minha leitura. O problema é que eu tinha que ficar com o livro na mão, o celular e procurando lá as imagens. E também não me deu a versão do tipo, ó, cada um é o nome aqui. Então eu fui adivinhando pelas características. Do tipo, esse cara é loiro, então esse aqui é o fulano. Esse cara é ruivo, então esse aqui é o Beltrano. Esse cara é o Forte, então a foto aqui. Esse cara é o tal do gordinho, então é esse cara aqui. Então eu fui identificando através das fotos. Então eu tive essa dificuldade e por isso eu tiraria algumas notas. Não vou falar, vou falar só no final a avaliação que eu dei para esse livro. Eu tiraria um pouco ali a avaliação desse livro. No geral, o que eu falei é muito legal, porque você vai se identificando com alguns personagens. Falei com ele também, com o Caio, né? Que eu gostaria de saber mais sobre cada um dos personagens. Do tipo, podia ter falado um pouquinho da história de cada um deles em um certo momento, num ponto de vista. Ele me explicou porque é o motivo de não ter falado, porque aí algumas suspeitas vão sendo eliminadas. Concordo, acho que tem razão. Gostei no geral, acho que também podia ter usado isso como uma certa estratégia, né? Do tipo, ó, beleza, essa pessoa aqui, a ciclano ou fulano pode ser aí o vilão, mas eu vou tentar pensar um outro ponto de vista, de modo que você não capture a essência de que ele é o vilão. Coisas a se pensarem, tá? Mas eu falei pro Caio que eu amei. Eu não sou muito fã desse tipo de livro, mas me chamou a atenção logo na sinopse. E a história em si, eu não larguei até o fim. E tanto que eu falei, Caio, se você lançasse um segundo livro, um livro novo, não precisa ser uma sequência dessas, ou qualquer tipo de indicação, eu certamente leria. Porque eu senti uma confiança imensa, assim, na escrita dele, na indicação dele e nos livros dele. Ele tem um super bom gosto, não dá pra negar. O Caio também é formado em medicina, se eu não me engano. Então, assim, escrever um livro, eu acho que foge um pouco até da rotina e da história do Caio, né, de vida, assim. E eu também, eu sou advogado, penso em escrever em algum momento os livros que eu tenho separado aqui, e é difícil, não é uma coisa fácil. Então, realmente, dou os parabéns, acho que foi um livro muito legal. Em relação à minha avaliação, eu daria 4 estrelas, tirando aí uma estrela justamente por conta desse monte de personagens que torna a história um pouco caótica e confusa. Às vezes você tá lendo, você não lembra mais quem é quem, tanto que eu até vi uma resenha também, assim, no Scooby, que a pessoa falou assim, quando a gente descobre que o vilão é esse, você fala, quê? Mas quem que era mesmo? Aí você fala, putz, não, de fato, é o fulano e tal, tal. Eu também passei pela mesma sensação quando eu bati o olho e falei, é o fulano? É a ciclana? Mas assim, peraí, quem que é essa pessoa? Calma, calma, eu acabei de ler o nome dela, peraí, volta aqui, vamos construir toda a narrativa dela. Então, eu senti essa certa dificuldade. Acho que se a gente tivesse se aprofundado um a um dos personagens, ó, chegou o fulano, tô conversando com o ciclano e tudo mais, acho que ficaria um pouco melhor, porque você vai pegando a essência de cada um deles, tá? Então, é isso, essa é a minha opinião, gostei, super recomendo. 4 estrelas, entre nota de 0 a 10, daria uma nota 8 facilmente. Eu gostei do livro, diria que eu amei também. É um livro muito, muito, muito bom. E é isso, super recomendo aí pra vocês, tá bom? Beijo, abraço, não esquece do like, se inscrever no canal e comprar aqui no link pra ajudar a gente aí, tá bom? Beijo, tchau!